pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê e no vídeo de hoje a gente vai conhecer duas maneiras de melhorar a performance dos nossos componentes em React e evitar renderizações desnecessárias que tornem o nosso componente mais lento. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, pessoal, eu já tô aqui na minha aplicação React, que foi criada junto com o Next, conforme a nova documentação do React. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um componente bem simples, e dentro desse meu componente, eu tenho um controlled input. O que quer dizer que ele é controlled, né? Controlado. É porque o valor dele é controlado por um estado do React. E no onChange, eu atualizo o valor desse estado. Bem normal a gente fazer isso. Então, a gente chama isso de Controlled Component, porque ele é controlado por um estado do React. E esse mesmo valor do estado, que aqui é um texto qualquer que o usuário digita, eu uso para fazer uma listagem de dados também. Imagina que eu tivesse um filtro de livros ou de filmes, onde eu tivesse muitos dados e à medida que o usuário fosse digitando, eu fosse fazendo uma filtragem, né, de acordo com isso que o usuário digitou, para pegar os resultados que tivessem match com o que foi digitado pelo usuário. Então, é uma simulação disso. E essa listagem é uma listagem grande de dados, então eu tenho vários elementos que são renderizados em tela. E quando eu tenho muitos elementos que precisam ser renderizados em tela, eu acabo tendo uma renderização no meu componente mais lenta, porque toda vez que ele atualizar, ele vai ter que atualizar todos esses subelementos também. Então eu vou abrir aqui o navegador para mostrar o funcionamento para vocês. Eu já estou aqui no meu navegador, a gente consegue ver aqui meu input, e a listagem dos meus dados. O que é essa listagem aqui? Eu fiz uma listagem fake que, na verdade, ela só vai listar o que o usuário digitou, só que é uma listagem enorme, é muitos elementos. E à medida que o usuário for digitando aqui, eu vou atualizando a listagem com o valor que ele acabou de digitar. E vocês vão ver que à medida que eu começar a digitar, o meu componente vai ficar muito lento, ele vai ficar muito travado. Por que isso vai acontecer? Porque toda vez que eu digito no meu input, eu atualizo o valor do estado. E essa atualização do valor do estado causa uma renderização no meu componente. Como a minha listagem de dados está dentro desse componente Py, essa listagem de dados é renderizada novamente também. E ela precisa ser renderizada novamente, porque eu estou atualizando o valor do estado que ela está consumindo. Então, ela precisa mesmo ser atualizada. Só que por ser muitos elementos, isso vai acabar se tornando lento. E eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou começar a digitar. A gente já consegue ver que ele nem mostrou o que eu digitei. Ele teve um delay e depois ele mostrou. Por causa da lentidão mesmo da renderização do meu componente. Ó. A gente pode ver que tá bem travado. Ó. Pode ver que eu digito aqui, ó, e ele demora para mostrar o resultado em tela. Isso aqui, imagina que o usuário estivesse fazendo um filtro. Olha como a experiência do usuário ia ser muito prejudicada. Ia parecer que a tela inteira tá travada. Eu vou atualizar o meu navegador e vou abrir o Profiler. O Profiler é uma ferramenta disponibilizada pela extensão do React, que a gente pode instalar no nosso navegador, e ela nos permite fazer análise das renderizações dos nossos componentes. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em Start Profiling, e a gente vai ver qual é o tempo que esse meu componente está demorando para realizar uma nova renderização. Então, eu vou digitar aqui só Fer, ele demorou para atualizar. Agora eu vou botar Nanda. Olha como tá lento a renderização do meu componente. Eu vou parar o profiling aqui e vamos ver quanto tempo ele demorou. Olha, as renderizações desse meu componente duraram 500 milissegundos. Isso é muito tempo. Para o usuário, isso é muito perceptível e vai ser uma péssima experiência. Então, como é que a gente pode melhorar isso, né? Porque isso acontece com frequência. A gente pode precisar que o usuário digite alguma coisa para que a gente realize o filtro dos nossos dados. Então, como é que a gente pode resolver esse problema de performance? O próprio React nos fornece um hook que se chama useDeferredValue. Como funciona esse hook? Esse hook, ele causa um delay na renderização. Como a minha lista aqui, o nome dela é SlowList porque ela demora para renderizar novamente. Como essa minha lista ela é dependente do valor desse meu estado, mas ela não precisa atualizar novamente toda vez que o usuário digitar alguma coisa no meu input. Porque por causa aqui do onChange, toda vez que o usuário clica numa tela, eu chamo essa função de setTest, né, que atualiza o estado, e aí ele renderiza o componente novamente. Então ele fica atualizando essa SlowList várias vezes, sem necessidade. Eu poderia atualizar ela só depois que o usuário terminar de digitar.
E com o useDeferredValue a gente pode fazer isso. Ele vai causar um delay na atualização do valor do texto, então esse meu slowList só vai renderizar novamente depois que terminar esse tempo de delay. E é isso que a gente chama de debounce também. Então ele vai fazer um debounce só depois que o usuário parar de digitar por um tempo, que ele vai atualizar o valor que essa minha lista usa como referência e aí sim vai causar a renderização novamente dessa lista. Então aqui eu vou trocar o uso do text por esse deferred text. A gente pode ver que o uso do hook é bem simples, ó. Eu chamo o hook, passo o valor do estado que eu quero fazer esse delay, e aí esse valor que ele me retorna eu posso usar para passar para os meus componentes que são dependentes desse estado. E a gente vai voltar lá no nosso navegador e vai ver o efeito que ele vai ter na performance. Primeira coisa que eu vou fazer é começar a digitar. E vocês vão ver, ó, que o meu input já está bem mais destravado, ó. Eu digito e ele já deixa eu digitar novamente. A gente consegue ver que a minha lista ainda não está atualizando. Ela só vai atualizar depois que eu parar de digitar. Então eu vou digitar aqui Fern. Ó, depois de um tempinho ele deu um delay e aí atualizou. Vou apagar tudo e vou escrever Nanda. Ó, ele tem esse delay de tempo e isso ajuda muito na performance. Então vamos usar o profiling aqui de novo para ver quanto tempo ele vai demorar agora. Ó. Lembra que a gente estava em 500 milissegundos da outra forma. Eu vou clicar em Start Profiling, vou começar a digitar, apagar tudo, digito uma vez. Atualizou. Agora eu vou ficar escrevendo coisas aleatórias, vou apagar tudo e vou escrever Fer. Ó, atualizou. Vamos ver aqui quanto tempo ele demorou. A gente já pode ver que agora a cor nem tá mais amarelinha. Ele tava amarelinho porque ele tava me mostrando um warning, ó, que aquele componente estava demorando muito para atualizar. E agora o tempo de renderização caiu para menos de 1 milissegundo. A gente consegue ver que em alguns momentos ele demorou 500 milissegundos, que provavelmente foi os momentos que o delay acabou e ele atualizou a listagem novamente. Mas nos outros momentos, onde eu só estava digitando no meu input, ou seja, só estava atualizando o valor ali do estado do texto, mas não estava atualizando a listagem ainda, ele demorou menos de milissegundos, menos de 1 milissegundo. Só quando ele precisou atualizar a listagem novamente, que o meu tempo foi lá para 500 milissegundos. E aí, tudo bem, né? Eu precisava realizar a renderização da listagem de novo, eu tenho que ter esse tempo, mas foi só uma vez, não foi todas as vezes. Galera, só passando para lembrar vocês de se inscrever aqui no canal e deixar seu like se você gosta do conteúdo que eu produzo por aqui, porque o like e a inscrição de vocês é muito importante para apoiar aqui o canal e permitir que eu continue produzindo conteúdos de programação de forma gratuita. Então, sem mais enrolações, bora para a próxima dica. E a segunda maneira que a gente vai ver hoje de melhorar a performance dos nossos componentes em React é quando a gente tem mais de um estado dentro do meu componente. Então aqui eu trouxe um componente bem simples também. Eu tenho dois estados. Um estado eu chamei de age, que seria para o usuário digitar a idade dele. E o segundo estado é um count, que nada mais é que um contador, que eu vou incrementando esse valor do contador. Aí aqui eu tenho o Sum Calculation. O que é esse Sum Calculation? É um cálculo aleatório que eu criei aqui. Eu pego uns números aleatórios, como f.random, multiplico com a idade e vou somando esses números para fazer um cálculo aleatório. E faço isso 1000 vezes. Então faço um loop de 1000 vezes, gero um número aleatório, multiplico pela idade e vou somando. Como se eu estivesse fazendo um cálculo de alguma taxa, ou tal, o cálculo de algum frete, enfim, qualquer coisa que eu precisasse fazer de acordo com o que o usuário digitou. E é aqui, dentro do meu HTML, eu tenho o input, onde o usuário vai poder digitar o valor da idade dele. E eu tenho aqui um botão para incrementar o valor do count. E aqui embaixo eu tenho dois parágrafos para mostrar o valor do cálculo e o valor do contador atual. Então eu vou mostrar aqui para vocês como fica no navegador. O valor da idade começa como 1. E agora eu vou atualizar aqui para vocês verem que vai atualizar o valor daquele resultado do cálculo. Ó. Eu digito aqui, ele atualizou o valor do resultado do cálculo. Vou digitando, ele vai mudando ali. Tranquilo. Isso tá certo, porque o meu cálculo ele é dependente do estado aqui da idade. Toda vez que esse valor de age mudar, eu tenho que realizar esse cálculo novamente. E o meu contador é atualizado por esse botãozinho add. Então, toda vez que eu clicar nesse add, ele vai atualizar, vai incrementar 1 no meu contador. Mas a gente consegue ver aqui, ó, que toda vez que eu clico no add, ele está mudando o valor do meu cálculo também. E por que isso está acontecendo? Porque eu tenho dois estados dentro desse meu componente. E como aqui no meu componente eu não estou indicando que esse cálculo só depende do valor de age, toda vez que um desses estados muda, ele renderiza novamente todo esse meu componente. E quando ele renderiza novamente, ele realiza esse cálculo de novo. E como esse meu cálculo está usando valores aleatórios,
eu consigo ver o reflexo disso em tela. E eu fiz de propósito, porque se eu estivesse usando o valor fixo aqui, a gente não ia conseguir visualizar que ele está alterando toda vez. Então eu botei um valor aleatório de propósito, porque a gente ia ver que toda a renderização ele muda o valor. Mas imagina que a gente estivesse fazendo um cálculo com frete onde uma taxa é fixa. A gente não ia conseguir ver em tela, mas mesmo assim ele ia estar afetando a performance do nosso componente, porque a cada vez que o usuário clicasse em outro lugar ali, ele renderizava novamente o componente e realizava esse cálculo de novo sem motivo, porque aqui eu não atualizei o valor que ele é dependente, eu atualizei outro valor, mas mesmo assim ele realizou o cálculo novamente. Então eu vou abrir aqui o Profiler para a gente ver também como é que está o tempo de renderização desse meu componente. Vou vir aqui em Profiler, Start Profiling. Primeiro eu vou digitar aqui no meu input, que é onde eu quero que atualize o valor do cálculo. E agora eu vou clicar aqui no Add, clicar várias vezes para incrementar o valor do contador. E vamos ver o tempo que ele demorou para renderizar. A gente pode ver aqui que a média se manteve em 20 milissegundos, 19 milissegundos, 18. Teve um aqui até que foi a 36 milissegundos. É uma média alta, porque é um componente bem simples, que tem só 2 estados, um input, nada demais. Isso é bastante para um componente simples. Lembra que aquele outro componente que a gente estava vendo, depois da gente usar a melhora de performance, ele caiu para 0,1 milissegundos. Então, 20 milissegundos é bastante. E como é que a gente pode resolver isso? A gente pode usar o hook UseMemo, que o React nos disponibiliza também. O que o UseMemo faz? Ele basicamente nos permite manter uma memorização desse valor aqui e só renderizar novamente, ou seja, recalcular isso aqui novamente, quando algum dos valores que está dentro do array de dependências mudar. Quando os valores aqui dentro não forem alterados, ele mantém esse mesmo valor aqui. Ele não vai realizar esse cálculo aqui novamente, ele não vai renderizar isso de novo. Isso vai nos ajudar na performance. Então aqui no caso, como esse cálculo eu só uso o valor de age, lá no array de dependências eu vou colocar só age. Dessa forma, toda vez que eu atualizar o valor do contador, eu não vou realizar esse cálculo aqui novamente. Não vou precisar. Isso aqui a gente pode aplicar para várias coisas dentro da nossa aplicação. Imagina um componente onde a gente tem 3, 4 estados e tem algumas funções ou algumas constantes que a gente calcula assim mesmo, que são dependentes só de um estado. Se a gente usar o UseMemo, a gente já consegue ganhar bastante performance. Então vamos voltar lá para o nosso componente no navegador. E agora eu vou atualizar aqui o valor do input de novo, para vocês verem que continua funcionando. Toda vez que eu atualizo o valor do input, ele realiza o cálculo de novo. Mas agora, quando eu incrementar meu contador, ele não vai mais atualizar o valor do meu cálculo, porque aquilo ali não vai estar sendo renderizado novamente, ó. Vou clicar aqui para vocês verem, ó. O contador está aumentando, então ele está 12, 13, 14, 15, mas o cálculo se manteve o mesmo. Agora vamos fazer a análise com o profiling de novo. Lembra que antes toda a renderização estava demorando em média 18 milissegundos, olha, até salvou aqui para mim. E agora vamos ver para quanto ele vai ir depois de eu ter usado o meu UseMemo. Vou clicar aqui em Start Profiling, vou atualizar o input primeiro, para a gente ver o tempo de renderização quando ele precisa realizar o cálculo. E agora é só atualizar o valor do contador. Pronto, vou parar aqui. Ó, as primeiras renderizações, que foi onde eu atualizei o valor do input, que eu fiquei digitando, continuou na mesma média, 20 milissegundos, 19, 25, mas depois, quando eu só atualizei o valor do count, do contador, ele caiu para 0,2 milissegundos, 0,1 milissegundos, 0,3 milissegundos. Então é muito importante a gente usar esses hooks que o React disponibiliza para nós para melhorar a performance dos nossos componentes, porque quando a gente mexe muito com esses estados que causam renderizações automáticas, é muito perigoso. A gente pode criar páginas que demoram muito para carregar ou para fazer alguma atualização só por causa desses estados aninhados. Então o React nos provê essas ferramentas para justamente a gente melhorar a performance dos nossos componentes. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E me segue lá no Instagram também, que eu compartilho várias dicas e truques de programação. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo!